As descobertas de um processo, da criação à produção. Olá, eu sou o João Dias e essa é a oficina online As descobertas de um processo, da criação à produção. Esse projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. O objetivo dessa oficina online é mostrar o meu processo de produção durante a execução do projeto As Descobertas da Menina Valente, uma série de vídeos de histórias, de contação de histórias. Se você não assistiu, assista com esses bonecos lindos aqui que foi a história. Então eu vou contar um pouco de como eu cheguei na concepção desses bonecos, como é que eu fiz para gravar, o material que eu usei e o equipamento, enfim, tudo que eu usei. Mas lembre-se que é importante a gente já deixar combinado que essa não é a única forma de produzir um produto cultural, esse não é o único tipo, claro, de produto cultural. Eu quero mesmo compartilhar e meio que desnudar o processo de produção, porque às vezes muita gente trava, muita gente se limita, se sabota, sem querer se arriscar, por medo de se arriscar. Então eu vou falar um pouco disso. E a gente vai deixar combinado o seguinte: na primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre os processos de produção que envolveram esse trabalho que eu fiz, e depois, na segunda parte, eu vou comentar algumas coisas que aconteceram que eu acho relevante e importante também tá mostrando para você, para te ajudar, ou até mesmo para você me ajudar também a melhorar o meu processo aqui. Combinado? Vamos lá! Bom, esse primeiro momento, essa primeira etapa, vamos dizer, é a ideia em si. No caso das descobertas da Menina Valente, eu não tive uma ideia e parti para a execução. A ideia da história da Menina Valente eram várias histórias que estavam engavetadas, eu tinha guardado, queria fazer algum projeto cultural, fazer algum produto cultural, artístico, mas não sabia exatamente o que. Tinha uma tendência muito grande a ser através de bonecos, mas eu queria fugir um pouco dos fantoches, mas eu não tinha exatamente o que era. Mas então a ideia era uma coisa que eu já tinha. Bom, como eu tinha a ideia, surgiu a oportunidade, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, de executar essa ideia. Então a gente tem a ideia e tem a oportunidade de execução, certo? E logo em seguida a outra etapa, a outra fase que aconteceu foi de eu ter que conceber, o que seria realmente o produto final, para poder enquadrar isso dentro do edital. Então essas partes meio que foram concomitantes, aconteceram juntas, E logo em seguida eu tive que avaliar a viabilidade, a viabilidade do projeto. O que seria a viabilidade? É uma coisa que a gente tem que ter também dentro dessas etapas. Viabilidade é saber se você vai conseguir executar o projeto que você propõe no tempo, e se você tem habilidade, às vezes não em você especificamente, mas você tem alguém que tem essa habilidade para executar o que você propõe no projeto, Aí você vai precisar acionar a sua rede, sua network, pessoas que você sabe que fazem alguma coisa. Eu precisei acionar aqui, no caso, a artesã, que é minha irmã, a Hilda Aparecida, que eu vou falar um pouco mais sobre a confecção dos bonecos lá na frente, e adequar tudo isso ao orçamento. Então você tem tempo, habilidade, orçamento, e aí tem a sua network para poder ajudar você a executar da forma mais rápida possível. Essa é a fase de validar o projeto, de testar a viabilidade do projeto, e saber também se tem público interessado no que você quer produzir, Mas se tratando de arte, sempre tem. Essa outra etapa agora, esse outro momento, é o momento do planejamento, É o momento que eu geralmente sento e coloco tudo no papel. Coloco o cronograma, coloco quem são os parceiros, coloco todo mundo que está envolvido ali
e todas as etapas que estão envolvidas de execução do projeto, o que tem que ser feito, em quanto tempo. Então, essa fase do planejamento foi a fase que eu sentei e coloquei tudo ali no papel para saber em quanto tempo eu ia executar cada fase, né? E tem coisas que dependem uma da outra, né? Então eu preciso do cenário, eu preciso dos bonecos para poder fazer a etapa de gravação, de captura de imagem. Eu preciso da captura de imagem para poder fazer a edição e para poder fazer a narração. Então são fases que são dependentes. Então enquanto você não executa uma, a outra não pode acontecer. Mas aí o planejamento ajuda você a saber qual fase é dependente e qual fase você pode colocar acontecendo concomitantemente. Então o planejamento é essencial para você ter também essa visão macro do projeto, né? Você consegue olhar de uma forma mais visual, né? De um projeto de design, você consegue olhar ali todas as etapas que já estão executando, saber exatamente aonde o projeto está, só não olhar. Então o planejamento eu aconselho muito, e eu fiz aqui nas descobertas da Menina Valente, e foi essencial aqui no meu processo de produção também. Depois do planejamento, a gente tem a mão na massa, né? Mão na massa é a execução do projeto, fazer acontecer o projeto propriamente dito. Então essa fase é onde você vai fazer as compras, é onde você vai fazer uma pesquisa de preço, se for possível, se for preciso, né? E você vai executar o que tem que ser executado. Os bonecos, por exemplo, aqui que a gente tem, foram executados na fase de execução do projeto mesmo, produção propriamente dita, de mão na massa. O cenário também foi feito assim, a decisão, né, de fazer o cenário com giz de cera e esse algodão americano cru aqui, para parecer um desenho, quer dizer, para ter essa ideia de um desenho mais que a criança identifique mais. Então o cenário foi feito nesse momento, os testes com iluminação, né, foram feitos nesse momento, e também o boneco também eu vou contar um pouco do que aconteceu aqui no nosso processo. É quando você ainda consegue manipular o tempo e mudar de ideia ou adaptar o projeto a uma ideia que você queria a princípio e depois não deu para executar. Então esse é o projeto Mão na Massa, onde você faz todo o processo de gravação, faz o processo de captura de áudio, faz o processo de colocar a trilha sonora, o processo de edição, né, o processo de gravação que eu estou fazendo aqui agora, né, depois a gente tem edição, depois tem a melhora do áudio. Bom, e aí chega a fase, né, o momento da entrega do seu produto artístico, cultural. Esse momento da entrega do produto artístico, no caso, foi uma série de histórias em audiovisual, narrando essas descobertas da Menina Valente. Então você faz a entrega e faz a promoção, né, e a distribuição do produto. Promover, colocar nas redes sociais, avisar todo mundo, fazer contato com órgãos de imprensa, enfim, e fazer o que a gente faz de promoção para todo mundo ficar sabendo, é o faça-se saber. E distribuir em quais canais você vai colocar. No nosso caso aqui, das descobertas da Menina Valente, ele está no YouTube, está no Instagram e no Facebook. Então eu poderia colocar no TikTok, poderia colocar em outras mídias também que eu achasse necessário. Tá? Então essa é a fase da entrega, da promoção, né, e da distribuição. Depois de um período você faz ali a prestação de contas. Essa prestação de contas, às vezes parece que é você ter que colocar quanto você gastou e tal. Também, mas você faz às vezes uma prestação de contas para o seu parceiro, né, de quantas pessoas visualizaram, como é que foi a marca dele, isso acontece muito. Né? É claro que eu vou fazer aquele agradecimento também às pessoas que participaram comigo, né, os parceiros que estiveram comigo, as pessoas que me ajudaram a divulgar. Então, nessa etapa, é uma etapa que você faz esse levantamento para entregar essa informação a quem de fato interessa, né, a informação técnica, o dado técnico, e também é um momento que eu gosto muito de estar agradecendo as pessoas, informando o resultado do trabalho que a gente fez, da divulgação que foi feita, né, para ele saber que a parceria dele teve sucesso. Então é importante isso também nesse momento, que essa fase de prestação de contas. E aí eu falo prestação de contas e agradecimento. Bom, e aí a gente tem, finalizando
o ciclo, né? O ciclo do projeto. Finalizando esse ciclo do projeto, a gente tem a desprodução, né? A desprodução é quando você dá um fim, dá um destino para o material que foi produzido, né, e que vai ser descartado ou que não vai ser usado mais. Pode ser roupa, pode ser um cenário, né, igual que eu construí aqui. Se você não for dar continuidade ao projeto, você pode sim descartar, e é legal que hoje em dia, né, a gente tem que ter essa consciência ecológica de como você descarta, né, esse produto na natureza, esse material que você gerou. Ou como é que o impacto social, né? Você vai doar isso. Às vezes, por exemplo, eu poderia doar esses bonecos, a gente vai ter mais coisas ainda, mas eu poderia doar esses bonecos para uma creche, né? Para os professores usarem lá, assim doar o cenário também. Então, qual o destino que você vai dar ao material que você produziu, né? E que vai ser descartado, que não vai ser usado mais? Então, essa é uma fase de desprodução. E tem uma outra fase que é a avaliação, né? Avaliação própria, a autoavaliação da sua produção, os erros, os acertos, e é muito peculiar cada produção, eu vou falar um pouco disso, né? Mas você avaliar também como é que foi, né, o seu desempenho ali, como é que você trabalhou nesse processo de construção, né? Então, quais o saldo positivo e negativo, é sempre bom fazer essa avaliação depois da execução de cada projeto. Sempre há um aprendizado, sempre há uma forma de melhorar, há erros a evitar, mesmo que cada projeto tenha a sua peculiaridade, né? Isso é muito importante. Nessa fase também, você pode ser a fase do agradecimento, ao invés de ser a fase lá da prestação de contas, dependendo do tamanho do seu projeto. Você está muito ocupado com a prestação de contas, você pode deixar passar a prestação de contas, depois que tudo é aprovado, você vai fazer nessa fase final, onde você está fazendo essa autoavaliação, né, do que foi o processo de produção. Você pode sim estar mandando os agradecimentos aos parceiros, aos patrocinadores, que já aí não é mais a prestação de contas, é o agradecimento porque tudo deu certo. Então, é isso. Bom, e as etapas de execução do projeto As Descobertas da Menina Valente foram essas. Eu vou fazer um resumo aqui dessas etapas com você. Vamos lá? Então acompanha aí. A gente tinha uma ideia e a partir dessa ideia surgiu a oportunidade de executar essa proposta. E aí eu tive que conceber o que seria, porque eu não sabia como seria, se seria uma peça, se seria uma contação de história da maneira tradicional, e eu decidi que seria uma história com bonecos. Eu criei essa concepção em cima da ideia que eu tinha e fiz uma proposta para enquadrar na oportunidade que foi o edital Cultura Presente nas Redes 2. Então eu tive que também verificar, né, validar a viabilidade do meu projeto. Se eu teria tempo para executar esse projeto de acordo com o que o edital pedia, se eu teria as habilidades necessárias ou a network com as habilidades necessárias para executar o que eu estava propondo, né? E se o orçamento que o edital estava oferecendo, ou seja, o patrocínio, se ele seria o suficiente para eu executar essa concepção que eu tive. Então, como tudo se encaixou aí, eu tinha tempo, habilidade eu não tinha total, mas eu tinha uma network para executar onde eu não sabia, e o orçamento dava perfeitamente para que a gente pudesse executar. A próxima etapa foi eu planejar tudo o que precisava acontecer, as etapas que iam acontecer. Então eu fiz o planejamento, né, do como, quando, onde, com quem ia ser executado, para poder verificar se havia alguma lacuna, se havia alguma sobreposição de trabalho, essas coisas. E logo na etapa seguinte foi a etapa de execução, que eu chamo de etapa mão na massa mesmo, né? Vou sair para comprar o material, vou pesquisar preço, vou procurar os profissionais. Aqui no caso o meu já tinha mais acessível, que como eu falei foi minha irmã. Vou confeccionar o cenário enquanto a minha irmã confeccionava os bonecos, né? Preparei o espaço, fiz a gravação, então eu tive que testar a luz, tive que testar
o som para fazer a narrativa depois, né, que eu coloquei, o roteiro também tive que incluir. Então existe uma série de coisas aí, trilha sonora, edição. Então nessa etapa do mão na massa, né, essas etapas passo a passo para executar. Depois de tudo executado, a gente faz a entrega, né? A entrega é você entregar o produto que foi prometido. Então o meu produto era uma série de 4 vídeos, né? Incluindo não, essa oficina ela está inclusa também, tá? Mas ela é um vídeo extra. Então eu ia entregar uma série de 4 vídeos com história das descobertas da menina valente. Eu entreguei, eu fiz a promoção, distribuí nos canais YouTube, Facebook, Instagram, e eu fiz uma promoção, falei com as pessoas e para poder chegar a mais pessoas. Na etapa seguinte, agora, ainda não foi feita, mas a próxima etapa é a prestação de contas, né? Que eu vou fazer a prestação de contas à comissão do edital. E depois da prestação de contas, eu faço a desprodução, que é onde eu vou destinar o material que foi produzido. No caso das descobertas da menina valente, a gente vai continuar fazendo mais algumas histórias aí. Caso não fosse, eu doaria para uma creche, para uma escola de educação infantil, para que os professores pudessem usar também de alguma forma os bonecos e o cenário para fazer contação de história. Depois da prestação de contas tem essa desprodução. E finalmente a gente tem aí a autoavaliação, né, que é a avaliação da equipe de produção, ou sua mesmo, no caso foi minha mesmo, né, será a minha mesmo, que no caso vai ser a minha própria avaliação, né, eu já anotei algumas coisas no meio do caminho, que foram acertadas ou não e tal, e é importante isso também, e nesse momento é um momento em que você agradece aos parceiros, você já é uma coisa mais tranquila. Então esse é o resumo, e agora, na próxima parte do nosso vídeo, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as ferramentas que eu usei, como que foi o processo de criação dos bonecos e outras coisas mais, outras curiosidades, tá bom? Então, vamos lá! Bom, e agora é a segunda parte do vídeo, onde eu quero falar um pouco sobre a concepção, né, do que eu fiz e como é que eu cheguei nesses bonecos, como é que foi chegar nisso. Eu queria fazer alguma coisa que identificasse o universo infantil, principalmente no universo artístico, onde a criança canta, dança e desenha. Então, nada mais criança desenhando do que giz de cera. E aqui eu usei um tecido, que é um tecido chamado americano cru, né? É um tecido que tem uma cor clara e a gente consegue um resultado bem interessante em cima, bem rústico mesmo. A concepção do boneco, a princípio, né? E aí é uma coisa que eu quero falar, que eu acho interessante destacar, né? Que é quando você tem uma ideia e essa ideia não funciona e que você se apega à ideia, né? Então isso é uma falha dentro do projeto, foi uma falha que eu identifiquei nesse projeto da descoberta da menina valente. A princípio eu queria, os bonecos são de aramado, né? Eles são arame, a estrutura do boneco, e a princípio a gente pensou em fazer esses bonecos em acrilon. Quem trabalha com artesanato sabe, o acrilon é um algodão sintético, vamos generalizar. Eu queria fazer dessa forma e depois encapar com tecido e tal. Por que acrilon? Porque acrilon é leve, né? E aí eu conseguiria, a princípio a ideia era que o boneco ele fosse sustentado pela base, pelo pé, né? Então o pé seria mais pesado que o resto do corpo. Só que eu não contava com a flexibilidade do arame. Eu não conseguiria fazer com que o boneco fosse muito rígido, porque eu precisava realmente dessa movimentação, dessa mobilização dele, né? E eu precisava que ele tivesse uma base muito firme. Então eu fiquei durante muito tempo no projeto tentando arrumar uma solução para que a base do boneco fosse os pés, né? E fiquei muito tempo tentando resolver isso, e toda vez que a gente segura no pé, o boneco, logicamente, o arame não sustenta, e para sustentar teria que ser mais grosso ou mais arame, enfim. E essa foi uma das grandes dificuldades, até que como eu queria evitar a questão do boneco de marionete, né, eu não pensei em linha, até que no momento eu falei, mas e se eu suspender, né, colocar o ponto de sustentação desse boneco por outro caminho,
né, que não seja os pés. Então o outro caminho que tinha, se não fosse por baixo, seria por cima. E aí eu recorri ao fio de nylon, né? E aí a gente volta na questão das marionetes, né? Só que o boneco ele não movimenta durante as descobertas da Menina Valente. E foi um achado realmente eu ter descoberto, né, ter pensado em fazer essa sustentação pelo fio, porque eu consegui fazer com que o boneco tivesse mais movimento do que talvez se eu tivesse colocado a base, o ponto de apoio, né, nos pés, os pés mais pesados que o resto do corpo, para poder sustentar. Então foi o achado aqui, vencendo a teimosia, né, o achado que eu tive dentro desse processo. Um outro detalhe sobre os bonecos, né, é que os braços, a cor da pele, ela é marrom, sendo que a cor do rosto é uma cor branca, né? E isso aqui meio que propositalmente, né? Porque muitas vezes, né, Valentina, as crianças fazem dessa forma, né? Elas não têm muito essa percepção de cor de pele e cor de rosto, né? E a gente às vezes que educa dessa forma. Então acabou ficando, eu achei bem legal essa concepção, essa mesclagem aqui, né? E ficou muito interessante, ficou diferente, eu acho que era o que eu queria oferecer para as descobertas da Menina Valente, era essas possibilidades de criação que a criança tem e que agora ela consegue ver na nossa série. Sobre as histórias escolhidas, eu tinha várias ideias de história e eu acabei escolhendo entre essas 4. Tem uma curiosidade, que a história ela é bem sucinta, né, e bem resumida, e as falas são muito simples, e o objetivo é exatamente esse, e o final das histórias eles terminam muito, muito curtinho, não se alongam, né? E é uma deixa também para que pais, educadores se aproveitem disso para poder conversar sobre a criança. A gente às vezes oferece o recurso, né, oferece isso como entretenimento, né, mas também para ajudar pai e educadores e responsáveis, né, a terem essa deixa e esse diálogo com as crianças, e também pegar essa percepção das crianças é muito interessante. Então, eu escolher essas histórias foi exatamente estratégico, e a forma como ela foi escrita, como roteiro é narrado, é exatamente para que possa ter essa deixa. A construção do cenário, né, e assim como a construção da estrutura do que eu fiz ali, ela foi feita de forma muito simples, com material que a gente consegue em qualquer casa de material de construção. Foram canos de PVC. Então eu criei a estrutura e fiz esse desenho de cenário ali, que inclusive o cenário da cozinha, né, teve aí a ajuda do Cauê e da Valentina na pintura. Então é um momento interessante para que você também converse com as crianças, fazendo parte de uma coisa que vai servir para elas. A ideia do cenário é que, assim como as roupas, né, foram todas pintadas com giz de cera, para a gente manter aí o que a gente fala no teatro, né, que é manter a proposta da cena. Então tudo que tinha na cena, tudo que era de objeto cênico, de elemento cênico, era pintado com giz de cera no tecido americano cru. Então a gente manteve essa proposta, as crianças aprovaram, então a gente não tem muito o que falar sobre isso. Tem a questão da concepção, né, e você define o que você vai produzir, a forma como você vai produzir. E a gente tem versões, então essa ideia, né, esse produto que foi feito aqui através de uns bonecos, né, que parecem aqueles bonecos de bastão que as crianças desenham, com giz de cera, a mesma história ela pode ser, a proposta, né, de apresentar a história, ela pode ser concebida de outra forma. Então você pode fazer um boneco de fantoche, você pode fazer um stop motion, você pode fazer qualquer outra ideia de produto cultural, pode montar uma peça de teatro para fazer isso. Então o produto cultural, o produto artístico que você vai colocar, é legal você ter afinidade, né? Ou não, como eu disse, a gente arruma alguém que tenha afinidade, alguém que seja um expert dentro da sua network, dentro da sua rede de contatos. No meu caso, eu não tinha a ideia de que seria esse fio, eu nem sabia que existia esse fio,
né? Então a minha irmã é que depois da gente tentar fazer com o acrilon, ela sugeriu, experimentou lá, falou, o que você acha desse aqui? Então assim, ela que praticamente deu essa pele aqui, essa roupagem aqui para os bonecos. E quando eu vi, eu falei, cara, é isso que eu queria, né? E funcionou muito bem, até para a questão das articulações, enfim, do boneco. Eu achei isso muito interessante. Então às vezes a gente ter também parcerias chave é muito importante, né? Pessoas que entendem, conhecem materiais, no meu caso aqui, é um material que eu não conhecia, conhecem materiais que vão resolver o seu problema de uma forma muito mais eficiente do que você mesmo imaginou, né? Então é muito interessante, e eu falo disso para poder frisar a importância dos parceiros dentro do seu projeto cultural. A narração foi feita separada, né? Então eu gravei as imagens seguindo o roteiro e depois eu fiz a narração gravando separado. Eu gravei no PC, depois eu vou falar sobre limitação de equipamento, e eu quero mostrar aqui aonde eu gravei. Eu tô com o microfone aqui, né, para fazer esse vídeo, mas eu gravei a narração da série nesse fone de ouvido remendado, olha só que bacana. Mas o microfone funciona perfeitamente. Então, às vezes, eu gosto de falar isso, porque às vezes se cria um ambiente mágico, né, de que a produção foi feita num estúdio super mega power de gravação, né? Aqui eu nem vou mostrar como é que está a situação aqui agora, porque eu morro de vergonha, imagina. Mas é bem isso, né? A realidade, é claro, existem estúdios próprios para fazer uma gravação, existe, mas o que eu quero mostrar é que isso não pode ser um limitador para você. Ah, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um microfone desse, eu não tenho esse microfone. Não importa, você pode fazer com o seu celular. Esse celular que eu estou gravando é um celular o mais simples que você pode imaginar, um smartphone comum. E toda a série da Descoberta da Menina Valente foi gravada nesse smartphone. Então, assim, você não precisa ter um equipamento de alta resolução para executar um projeto, né? É claro, faz diferença, faz um pouco de diferença em algumas coisas, mas tem muita coisa criativa que a gente vê pela internet hoje em dia que foi feita de uma maneira muito simples, com equipamento muito arcaico. Então é importante lembrar, o equipamento para fazer, ele não pode ser um limitador da sua ideia, né? Eu quero fazer esse combinado com você para que ele não seja. Então eu usei como periférico, eu usei uma lâmpada que eu vou mostrar para vocês também, peraí. Um refletor de LED, né? Que se acha em casa de material de construção. Eu usei na frente dele aqui, você está vendo no vídeo aí como é que foi o tripé, né? Eu vou botar para vocês verem aqui como é que eu pendurei ele, né, na altura, como era baixinho, deu para fazer. Eu usei isso aqui, esse refletor de LED, e usei um papel vegetal como difusor. Então é um equipamento que você encontra na casa de material de construção, papel vegetal você encontra na papelaria, e a gente conseguiu um resultado interessante usando um celular, né, para fazer essa gravação. Então esse foi o meu equipamento técnico de iluminação, o equipamento técnico para gravação da narrativa ali. Eu não usei o tripé, só teve um momento que eu usei tripé, esse tripé que eu estou usando aqui agora, mas é um tripé comum também, e não há necessidade, né? Você empilha livro, empilha a caixa, bota lá o celular paradinho e vai funcionar do mesmo jeito. A questão é o resultado que você vai ter. Eu volto a dizer, nada que você não tenha não pode ser um limitador para você executar a sua ideia cultural, o seu produto artístico, botar a sua ideia. Um outro ponto que eu quero frisar aqui é a questão de ser flexível com relação à opinião, às sugestões de outras pessoas, né? É claro que sugestões são sugestões, não quer dizer que toda sugestão que vier você vai aceitar, mas que sejam plausíveis, como é o caso da gente trocar aqui o acrilon pelo fio de malha, né, que é usado para fazer crochê. Olha que coisa, né? Muito fora da minha imaginação, e eu aceitei logo de pronto essa sugestão da artesã, né, e a Hilda Aparecida, e isso foi muito bem-vindo para a história toda. A outra coisa foi o que eu falei sobre a questão da onde eu queria o ponto de apoio para os bonecos, né, e eu fiquei com aquela ideia fixa que tinha que ser no pé, e em momento nenhum eu pensei em outras possibilidades, eu não quis ver outras possibilidades, eu estava tentando resolver o problema exatamente no pé. E aí eu acabei me cegando para outras possibilidades que, quando eu encontrei, foi muito melhor do que eu esperava, do que eu tinha pensado de primeira. Então, isso, volto a dizer, é importante ter as parcerias certas, pessoas que têm
experiência de conhecer material, de conhecer formas de executar, né? E também de você dar uma parada, às vezes quando a ideia não funciona, dar uma parada, dar uma respirada e pensar de outra forma, né? Então não seja inflexível, certo? Não seja inflexível. Mude de ideia se for preciso para melhorar o seu projeto. E um outro detalhe importante, abra mão de algumas coisas que você talvez não consiga executar. No projeto original, na minha concepção original, teve várias coisas que eu abri mão de fazer em detrimento do projeto, para que o projeto pudesse fluir, né? Então, se eu executasse da forma exatamente como eu queria, eu não ia conseguir cumprir esse prazo, enfim, não ia conseguir cumprir com um monte de coisas que precisava para o projeto, de etapas, né? E atrasar as outras etapas. Então eu tive que abrir mão daquela ideia que eu gostaria, que ficaria interessante, mas eu abri mão, a ideia não ficou ruim, a ideia ficou boa, mas eu tive que abrir mão de uma ideia que eu achei que seria muito legal. Mas aí eu acabo guardando isso na manga para usar numa outra oportunidade também. Em contratempo a isso tudo, né, que a gente fala do seja flexível, a gente tem o siga o plano, siga o seu planejamento. A gente precisa ser flexível se for necessário, o que não quer dizer que você vai mudar toda hora, não é verdade? Então, às vezes você fala, não, quero experimentar outra coisa, quero experimentar isso. Mesmo que você tenha tempo e recurso para fazer, isso não é recomendado, né? É recomendado que você siga o plano. Você só muda o plano, e aí você muda o plano, quando a coisa não funciona do jeito que deveria funcionar, ou quando alguma coisa falha e você precisa realmente mudar o plano. Fora isso, você segue o plano à risca. Sempre acontece algum imprevisto, sempre acontece alguma coisa que às vezes não depende da nossa vontade, né? Alguma coisa que é alheia à nossa vontade. Então a gente foca no que a gente controla, o que a gente não controla a gente tenta adaptar, resolver, mas siga o plano e vai dar tudo certo. Bom, eu estou aqui agora na tela do computador para mostrar as aplicações que eu usei para desenvolver também a produção do projeto As Descobertas da Menina Valente. Aqui foi onde eu escrevi a base do meu roteiro, né? Eu usei essa aplicação do Google, que é o Google Docs. Qualquer pessoa que cria uma conta no Google através do Gmail, por exemplo, ela tem acesso a um pacote de ferramentas oferecidos gratuitamente pelo Google, e uma dessas ferramentas é o Google Docs, né? É o Drive, onde você pode armazenar arquivos e você pode, através do Google Docs, criar documentos online. E o legal desses documentos é que eles ficam acessíveis, né, para você de qualquer dispositivo, você acessando a sua conta do Google. Eu preferi trabalhar assim porque, como eu não passava o tempo inteiro aqui, eu saía às vezes e no intervalo que eu tinha eu conseguia revisar o texto, conseguia revisar o roteiro através do celular. Então tinha essa facilidade, não precisava de eu estar na frente do computador para ter acesso a esse texto aí. É uma ferramenta muito boa que tem vários recursos interessantes. Essa foi a ferramenta de texto que eu usei para escrever o roteiro, e aqui eu usei o bloco de notas, né, como ferramenta para poder fazer anotações rápidas, escrever alguns textos que eu precisaria copiar e colar muito rapidamente. Então, bloco de notas que é nativo do próprio computador, né, do próprio PC do Windows, com o sistema operacional Windows. Então, eu gosto muito de usar. No celular, você pode usar bloco de notas, baixar um aplicativo comum de bloco de notas. Alguns celulares já têm essa aplicação nativa. Às vezes você pode, para fazer anotações rápidas, né, criar um grupo e usar o próprio WhatsApp para colocar essas informações. Ou você pode usar um aplicativo que é muito comum no mundo corporativo, que é chamado Evernote, né, que é uma aplicação, um aplicativo próprio para anotações e tem alarmes, enfim, tem uma série de vantagens nele, e também tem uma versão gratuita, certo? Então esses foram os aplicativos, as aplicações de texto que eu usei aqui. Eu quero falar um pouco da aplicação que eu usei para poder criar os designers, né, de divulgação. Então essa aplicação aqui é muito comum, é chamado Canva, né? Você vê que eu tenho dois modelos aqui. Eu tenho um modelo aqui de capa na horizontal e aqui um modelo de chamada
mais quadrado, né? Mais quadrado não, um formato quadrado. O Canva, ele é uma aplicação que vem crescendo muito, também totalmente online, também gratuito para você usar. Eu uso a versão gratuita aqui e eu fiz o desenho, né, da arte da capa aqui no Canva. Então você vê aqui que tem a capa dos vídeos, né, para o YouTube e para o Facebook, para o Instagram também. Eu fiz toda a arte aqui, fiz um modelo, né, e acabei duplicando o modelo para os outros títulos, mas foi todo feito aqui nesse aplicativo chamado Canva. É um site, né, onde você pode acessar e fazer a sua conta também e ter acesso aí a vários recursos de design, às vezes até sugestões de como você pode fazer. É muito intuitivo e tem uns recursos interessantes para fazer uma coisa bonita, apesar de básica, mas uma coisa muito, muito bonita e muito atrativa. Então eu recomendo muito o uso do Canva. Ele tem essa versão online que eu estou usando aqui, que é a versão de desktop, né? Você pode usar ele em nuvem também, através do navegador, como o Google Chrome. Ele tem uma aplicação que você baixa também e tem um aplicativo no próprio celular. Você pode baixar o aplicativo para o celular e usar ele também no celular. Então, nessa parte de design gráfico, eu usei aqui o Canva no endereço canva.com. Acessa lá, cria sua conta. Eu vou deixar o link na descrição também para facilitar. E esse é o programa de edição de vídeo que eu usei. Existem, né, é importante lembrar, que existem outros softwares, né, outros programas que também você consegue fazer, que são diferentes desse aí, mas como eu estava mais acostumado com esse, né, para não ter uma outra curva de aprendizagem com um software novo, eu preferi usar esse aí. Esse programa é o VSDC Video Editor. Ele tem a versão free, que é a versão que eu uso, então é uma versão gratuita, mas que oferece bastante recurso, né, para você fazer uma edição de vídeo simples, uma edição de vídeo igual eu fiz aqui das descobertas da menina valente. Então aqui você pode ver que tem o vídeo ali, e a gente tem uma coisa que eu gosto muito nesse programa, que é essa parte das camadas, né, onde a gente pode sobrepor aqui, ó, textos de legenda. Aqui eu tenho imagens e vídeo. Você pode ampliar aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Então, conforme a gente mexe aqui, a gente consegue andar lá o sistema, né? A gente muda ali, e eu tenho aqui uma trilha sonora, coloquei aqui uma camada só de trilha sonora, 2 camadas, e aqui também uma outra camada da narração do texto, né? Mais picada, enfim. Então eu consigo fazer dar um tratamento no vídeo muito interessante, né, fazer vários recursos, que eu consigo colocar várias camadas sobre a mesma imagem, sobre o mesmo som, consigo colocar efeitos em cima de uma música, né? Então é muito interessante. Esse programa é um programa que eu acho que vale muito a pena você dar uma estudada nele, apesar dele não ter uma interface tão amigável, tão intuitiva, mas eu falo para você que melhorou muito, que eu uso ele há bastante tempo, mas com um pouco de paciência, você vai conhecendo, fazendo o básico, você vai aprimorando e vai conhecendo novos recursos. Eu recomendo muito esse programa. É claro que existem outros programas para desktop, né? Esse é um programa que a gente tem que baixar e instalar ele no computador. Então, nessa parte, essas foram as aplicações que eu usei dentro desse processo de produção das descobertas da menina valente. Então eu tive aí o Docs, do Google Docs, que é um serviço gratuito do Google Docs de texto online nas nuvens, né, para você acessar e editar e ter acesso de qualquer dispositivo com acesso à internet. O bloco de notas, que é nativo, geralmente no caso do Windows aqui ele é nativo, mas que você encontra nos dispositivos também. Eu recomendei aqui o Docs tanto para desktop como para o celular, e também recomendei o Evernote, que é um outro aplicativo gratuito também, todos eles gratuitos. Recomendei o Canva para a gente poder trabalhar o design gráfico, né, de divulgação, como aplicação para design gráfico, e recomendei aqui o VSDC Video Editor, a edição free, para você editar o vídeo e depois ter o vídeo pronto, né, ter o material pronto. Aí, se no seu caso você for fazer um vídeo igual eu estou fazendo aqui no processo da descoberta da menina valente, ok? Bom, e é isso.
basicamente esse foi o processo que eu usei para produzir as descobertas da Menina Valente. E talvez falte alguma informação, falte alguma coisa. E se você quiser entrar em contato comigo, vai ser uma honra para você sugerir coisas novas, para você contar a sua experiência, para a gente trocar contatos mesmo e quem sabe fazer algum projeto junto. E se você executar o seu projeto, manda para mim, me marca e diz como é que foi também. Vai ser sempre bom ter essa troca, né? Esse ensino-aprendizagem. Então, só para a gente lembrar, esse não é um formato fechado de se produzir. A questão de produção cultural, produção artística, ela tem uma variação muito grande. Segue basicamente essas etapas, mas cada projeto tem a sua peculiaridade. Cada projeto tem o seu desafio próprio. Claro que toda experiência é muito bem-vinda sempre, tá bom? Eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição, então se você quiser entrar em contato comigo para comentar sobre esse vídeo, para comentar sobre o projeto As Descobertas da Menina Valente, sugestões são sempre muito bem-vindas, críticas também, fique à vontade, vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Então espero que esse vídeo te ajude, te inspire e até uma próxima oportunidade. Obrigado!